Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora ao painel Forum of Global Education Leaders. Um agradecimento especial a toda a equipe da SD Student Travel, do Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E para darmos início ao painel, gostaria de convidar ao palco o mediador desse bate-papo, o senhor Roberto Moreno, por favor, vice-presidente da Byju's. Por favor, Roberto, seja bem-vindo. Qual vai ser o meu painel? Obrigado. Avisa do... Olá, pessoal. Boa noite, né? Iniciando a noite aqui. Prazer estar com vocês, satisfação. Gostaria de convidar aqui ao palco, né, os demais integrantes que vão compor aqui o nosso painel. Primeiramente, queria convidar aqui o Alexandre Saião. O Alexandre Saião, salva de palmas aí para... O Alexandre Saião é CEO da AMAIS e diretor da Rede Inspira de Educação. Tá bem? Seja bem-vindo, Saião. Pode ficar à vontade aí para escolher o assento que você quiser. Queria convidar também aqui no palco o Márcio Cohen. Salva de palmas. Márcio Cohen é cofundador da rede Eleva, de escolas Eleva, e também ACO Américas do Inspired. Seja bem-vindo. E é meu veterano de faculdade do Instituto Militar de Engenharia. Então, satisfação estar com você aqui, meu amigo. E para compor aqui, né, integrando também o painel, queria chamar o CEO da Alura, Paulo Silveira. Seja bem-vindo. Paulo, obrigado pela presença. Fique à vontade aí. Pessoal, deixa eu só distribuir aqui. Todo mundo tem um? Então, perfeito. Pessoal, antes de iniciar a primeira rodada, a gente vai fazer aqui 2, se der tempo, 3 rodadas aqui de perguntas com os nossos convidados. Antes de iniciar a primeira, queria dar um pouquinho de espaço aqui para que eles possam fazer uma rodada zero, falando um pouco da empresa, do grupo educacional, que eles tocam, da experiência deles. Bora começar aqui da esquerda para a direita. Alexandre Saião, por favor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Na verdade, o convite era para outra pessoa, para o André Aguiar, que infelizmente não pôde vir. Então, eu estou muito feliz de representá-lo aqui. Eu sou Alexandre Saião, diretor da Inspira, CEO do braço de tecnologia do grupo AMAIS Educação. Fala um pouquinho da empresa? Não, vou só falar de mim e passa depois. Como é que você prefere? Só contextualiza o que é que o AMAIS faz. O que é a Inspira e o que é o AMAIS? A Inspira é hoje um dos maiores grupos de educação básica do país. A gente já tem 100 escolas, né, próprias. É uma empresa que foi fundada há 5 anos e a gente tem muito orgulho de dizer que são 100 escolas diferentes entre si, que a gente mantém a proposta pedagógica, a gente não mexe no pedagógico da escola, a gente ajuda a crescer trazendo gestão, crescimento e recursos. E a AMAIS é o braço de tecnologia do grupo, que traz soluções de gestão escolar, de aprendizagem e conteúdos complementares para a escola, sempre com uma pegada bem digital. Obrigado, Saião. Cohen, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Márcio Cohen, eu sou um dos fundadores da Escola Eleva, que foi vendida para um grupo internacional, um grupo de Londres chamado Inspired Education. E nós, no Inspired, a gente foca em o que a gente chama de escolas premium. E a gente define premium como escolas que são ou bilíngues ou internacionais e com uma infraestrutura bem robusta, uma infraestrutura bem forte, que vai tentar olhar não só para a parte acadêmica, mas também para esportes e artes de uma forma muito forte. A gente tem hoje da ordem de 100 escolas no mundo, 85 mil alunos, e aqui no Brasil nós temos 10 escolas, na América Latina 20. Obrigado, Cohen. Paulo, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, não é? Eu sou Paulo Silveira, sou professor e sou fundador e CEO da Alura. A gente é uma escola de tecnologia e hoje em dia a gente cresceu bastante, somos 1000 colaboradores. A gente está tanto no ensino não regulado, quanto no ensino regulado, que a gente fez a aquisição da FIAP, que é uma faculdade que tem um foco também só em tecnologia.
e a gente também estendeu para o K-12, que a gente tem chegado em muitas escolas, bastante da rede pública, algumas agora da privada, com pensamento computacional. Então, a nossa tese é um ensino de tecnologia, de programação, de pensamento computacional, em qualquer momento. A gente também tem um braço muito forte na educação corporativa. Então, a gente pega as várias frentes, sempre com esse foco tem o coding no core, mas tudo que abraça as empresas de tecnologia, que hoje em dia é bastante coisa. Muito obrigado, Paulo. Queria fazer também um adendo desse painel, pessoal. O Fábio Fonsen, presidente da Cruzeiro do Sul, estaria também nesse painel, mas ele teve uma intercorrência de saúde, está tudo bem com ele, não pôde estar presente, tá bom? Mas vamos conduzir aqui, tenho certeza que temos muita coisa para discutir aqui com os 3 convidados. Vamos começar a primeira rodada com uma primeira pergunta aqui para o Alexandre Sayão, tá bom? Sayão, um dos motes do Inspira, né, é de que a educação básica ela deve formar uma geração apaixonada por conhecimento, né? E um dos motes do A Mais é de que a educação deve conectar você com a nova era do que é educação, né? E a minha pergunta seria, como é que você acredita, né, que é possível fazer essas duas coisas nos tempos atuais, e qual é o impacto desses 2 aspectos que você acredita que vai ter na formação desses alunos para a formação futura, mercado de trabalho, da sociedade que eles vão encontrar um pouco mais lá para frente? Legal, Roberto. Esse é um dos temas que eu mais gosto, acho que todos aqui compartilham comigo esse interesse. Né, o que faz um aluno brilhar o olho, né, o que faz o aluno brilhar o olho. Eu acho que 2 aspectos. A educação ela tem que ser, primeiro, significativa, contextualizada para o aluno, e o aluno tem que se sentir protagonista, né, sujeito, autor também da sua aprendizagem. Eu acho que quando faltam esses 2 aspectos, é difícil que os alunos se apaixonem pelo conhecimento, né, que eles se engajem, que eles aprendem no seu potencial máximo, né? Então, acho que um dos desafios nossos aí, no lado de operação de escolas, ou donos de escola, ou todo o ecossistema em torno de educação, e eu estou falando aqui mais ainda especificamente de educação básica, K12, é que a gente, número 1, que a gente consiga envolver e engajar os alunos com conhecimentos, né, que sejam aplicados à vida real, né, que sejam contextualizados, que não sejam, né, um aluno não se sinta só como decoreba, que ele não sabe para que serve aquilo, né? Então, número 1, tem um conhecimento significativo, né, intencional. Número 2, a gente precisa, que os alunos precisam se sentir também acolhidos, né, em um ambiente, numa escola, né, num ambiente escolar, em que eles se sintam seguros, que tenham um clima positivo, né, que eles não tenham medo de errar, que não é aquele só zero certo ou errado, branco ou preto, né? Tem muita área cinza e tem muitas questões que não são respostas fechadas. Eu acho que é importante o aluno, o estudante, encontrar um ambiente que acolhe, que dá essa oportunidade para ele errar, levantar do tombo, acertar, crescer, dar a volta por cima, trabalhar, e aí com isso trabalhar as competências socioemocionais, resiliência, persistência, por aí vai. E número 3, eu acho que um fator primordial para que o aluno, né, os estudantes, né, as gerações novas continuem se engajando, eu acho que passa também pelos educadores e pelos professores que os inspirem. Aqui eu vou usar aqui a palavra aqui, o nome do nosso grupo, também Inspired ali do Coen. Eu acho que principalmente, né, nas fases anteriores, né, as fases mais jovens, né, ali no crescimento, na evolução da criança, jovem, adolescência, é muito importante aquela referência, né, a gente se espelha muito, né, no professor, no mestre, e um professor que consegue engajar, consegue inspirar, consegue se conectar, consegue perceber nuances, né, um dia que o aluno está um pouco mais para baixo, instigar, consegue, né, traduzir todo aquele conhecimento quadro negro, caderno, em experiências em aprendizagem, né, ou seja, engajar. Eu acho que
fazem com que os alunos entendam o porquê, para além do vestibular, o porquê da escola, o porquê da aprendizagem, o porquê é tão importante adquirir conhecimento e que aquilo no futuro vai servir de base, né, de lições de vida para os alunos. Então, acho que conhecimento e educação significativa, né, espaços acolhedores, né, e que permitam o aprendizado ativo do aluno e educadores no mínimo engajados e inspiradores são, acho que, uma combinação fundamental aí. Perfeito, Sayão. Inclusive, esse aspecto dos educadores é tema da nossa segunda rodada de perguntas. A gente vai aprofundar um pouco mais esse aspecto, tá bem? Cohen, trazendo para você, né, pegando um pouco o gancho desse protagonismo dos alunos, né? Você participou desde a concepção do que seria uma escola eleva, né, até o modelo pedagógico, o que é que iria englobar, o que é que vocês levaram em consideração quando foram fundar para poder potencializar esse protagonismo, né, do aluno, e já dentro do grupo Inspired, né, que é um grupo global, como é que o grupo Inspired faz para dar, né, essa formação global para os seus alunos, né? Inclusive, um dos modos, já que eu falei do mote, do Inspiro, um dos modos que aparece no Inspired é justamente formar os líderes do futuro, né? Como é que você enxerga um pouco desse aspecto da formação dos alunos? Tá, bacana. Quando a gente criou a Escola Eleva, um dos desafios é que a gente liderava um grupo que tinha mais de 100 escolas no Brasil, mas a gente tinha filhos na época de 3 anos, 4 anos, e ficava muito na dúvida onde que a gente queria que eles estudassem. A gente tinha uma condição de colocá-los em escolas boas, com infraestrutura forte, com inglês forte, com professores ótimos, mas a gente não conseguia achar esse tipo de escola na época no Rio de Janeiro. E a gente começou a pensar, bom, se é isso que a gente faz, né, as escolas que a gente tinha num grupo, elas estavam em outras regiões, diferentes das que a gente morava e atingindo outro público. A gente começou a pensar, o que a gente quer numa escola? E será que é só a gente que quer isso ou outras famílias também querem? A gente começou a elencar alguns pilares. O primeiro é a parte acadêmica, que é óbvio, toda escola vai ter. Se você escutar pilares de qualquer escola, escutando o Alexandre falando, é uma coisa super importante. E o que significa essa parte acadêmica, que é o nosso primeiro pilar? Acho que tem um lado que é conhecimento, a gente não foge disso. Acho que hoje no mundo ficou muito comum você falar que conhecimento não importa porque no Google tem tudo. É exagerado. É extremamente exagerado, o fato de ter tudo às vezes atrapalha mais do que ajuda. Você tem que ter conhecimento, a pior coisa que tem, na nossa opinião, é você tentar ensinar uma criança a falar em público sem ela ter nada de interessante para dizer, né? Melhor que nem aprenda a falar em público nesse caso. Inclusive, Então, nessa parte de muito conteúdo, o Karnal, eu assisti uma palestra, inclusive, do Edu Cowicz, há uns 4 anos, e ele já falava, a gente tem que ensinar as crianças não a serem esponjas, mas serem peneiras, porque é tanto conhecimento, tanto difusão de conhecimento, que você tem que peneirar o que é que você vai usar ou não. Mas só para fazer Não vira briga de conteudista. Faz sentido ter conteúdo, né? O pessoal parece Óbvio que o que conteúdo é faz. abominado, né? Tem sim, acho que essa discussão de aprender, ótimo, temos que aprender, mas tem conteúdo que você tem que saber mesmo. É a base da pirâmide Bloom, é a base de qualquer coisa. Então a gente começa com isso. E o conteúdo ele vai vir de uma forma que é um pouco tradicional mesmo. Você tem que ter prova, você tem que ter livro, você tem que aprender algumas coisas estruturantes. Para aí sim você começar a desenvolver algumas habilidades que o pessoal chama de habilidades do século XXI, mas que são habilidades que também eram importantes no século XX, mas a gente quer desenvolver no aluno autonomia, a gente quer desenvolver capacidade de organização, a gente quer dar muito trabalho ao mesmo tempo para a criança, para ver como que ela se organiza e ajudá-la a se organizar, capacidade de comunicação, tudo isso para a gente é muito importante, está dentro também da parte acadêmica. A gente desenvolve isso usando uma metodologia ativa, botando o aluno para produzir em sala de aula. Boa parte do tempo de aula da nossa escola, o aluno está engajado em alguma coisa, não é só o professor falando para ele. Mas também não vamos fugir do professor falando, o professor vai sintetizar, vai estruturar a ideia, vai corrigir aluno, mas tem que ter momento da criança sozinha falando. Esse é o nosso primeiro pilar, é super importante para a nossa escola. Tem um segundo pilar, que bem o que o Alexandre falou também, que é o socioemocional. Eu divido isso em 2 partes, a primeira é felicidade. Eu sempre amei escola, mas pouca gente que eu conhecia gostava da escola. Eu acredito muito que a criança tem que gostar da escola. Mas o preço para gostar da escola não pode ser tão alto a ponto de o futuro dela ser impactado negativamente. Como que você faz isso? Tem um livro fenomenal chamado O Poder dos Momentos. Você faz isso criando alguns momentos no ano que a criança vai amar. Então, Dia das Crianças na minha escola, você para tudo
E é só brinquedo legal, é só atividade legal, para a criança nunca mais esquecer daquele dia. Isso cria comunidade, isso cria amor pela escola. Agora, tem o dia de prova também, tem o dia de aula, que são todos os outros. Tem uma semana no ano que a gente chama de Class Without Walls, todo mundo viaja. O segundo ano, dorme na escola um dia. O terceiro ano, dorme um dia fora numa cidade a 40 minutos de distância. O nono ano já está passando 5 dias fora depois de viajar de avião. Isso vai criando momentos para a criança que criam uma conexão com a escola muito grande, que a gente acredita muito. E também tem uma parte socioemocional de relacionamento, né? O mundo não pode parar em você, especialmente quando você tem uma escola que é cara, que cobra 7, 8 mil reais por mês de mensalidade. Às vezes você tem uma tendência a ter alunos que tem muita gente fazendo serviços para ele ou para ela, muita ajuda. E como é que você vai criando nesse aluno? Primeiro, uma capacidade de lidar com os outros, não só em momento tranquilo, mas em momento de estresse. A gente acha que esporte ajuda muito nisso. A gente tem momentos de esportes na grade, com competições, porque isso te ajuda a pensar a longo prazo, te ajuda a treinar para alguma coisa, te ajuda a dialogar quando você está estressado e quando a coisa não está indo do jeito que você queria. Então, é um aprendizado muito intencional de como se relacionar com outras pessoas. Esse é o segundo pilar socioemocional. O terceiro, que quando a gente criou ele era muito fraco, mas com o Inspired acho que ele melhorou muito, é um pilar de cidadania. Cidadania para a gente é comportamento em sociedade. Então, em primeiro lugar, como que você se comporta? Como é que, não é aquela cidadania de, como é que eu vou fazer ativismo para melhorar os grandes problemas do mundo, que normalmente a criança ainda não tem condição nem de entender e anunciar esse problema, quanto mais resolver. Mas, e os comportamentos do dia a dia? Como que ela se relaciona com os amiguinhos do lado, com os professores, com as pessoas da limpeza, do almoço? Isso para a gente é muito importante. A gente tenta desenvolver currículo disso e avaliação disso, para as crianças poderem ir melhorando cada vez mais. E uma parte que a gente nunca conseguiu fazer era como que essas crianças vão interagir com gente que vive mundos muito diferentes dos dela. Não só socioeconômico, que é muito importante, mas também cultural, internacional. Isso com o Inspired foi muito legal. A gente agora oferece programas de intercâmbio, programas de summer, que às vezes a criança passa 1 mês fora, 2 meses. Às vezes a criança de 9 anos, a família vai junto, tira férias de 1 mês, mora ali com a criança, muda a vida da criança, passar 1 mês numa escola na Espanha, na Inglaterra, na África do Sul, no Quênia. Então isso é muito bacana, você vê como que outras pessoas enxergam o mundo. Né? E por último, um pilar de criatividade, que tem muito a ver também com programação, com code. Estou até muito interessado em escutar o que o Paulo falou de K-12, que vocês estão fazendo agora. Acho que isso é uma coisa que a gente tenta desenvolver desde o 4º ano, um pensamento computacional inicial, pensar uma linguagem algorítmica, brincar com linguagens de programação em blocos e depois, à medida que a criança avança, ir progredindo para outras plataformas. Isso também é muito importante para a gente. E também uma parte artística. A gente aposta muito em artes visuais, música, teatro. Todos os nossos alunos, dos 5 até se formar, tem aula de teatro obrigatória 1 vez por semana. Isso desenvolve autoconfiança, desenvolve articulação, enfim. São esses 4 pilares: excelência acadêmica, socioemocional, criatividade e cidadania. Então, acho que me estendi um pouco, mas são esses. Não, muito legal, Cohen. Inclusive, estudei engenharia lá no IME, eu também fiz teatro, tá bom, Cohen? Por muito tempo. Me ajudou demais. Me ajudou demais na minha vida. Você tocou num ponto de tecnologia, de programação, e aí é super interessante, né, Paulo? Porque nós atuamos na área de tecnologia, né? A Byju's, no Brasil e no mundo, mais focada ali no K12, no ensino básico, no ensino de programação para crianças. A Alura tem a maior comunidade, diria assim, pelo menos é o posicionamento, né, de tecnologia no Brasil, com upskilling de profissionais também, entrando um pouco no ensino básico também, se você quiser comentar um pouco esse movimento. E tem um dado, pessoal, que pelo Fórum Econômico Mundial, foi divulgado em 2020, 8 das 10 profissões com maior demanda no mercado são em áreas de tecnologia hoje. E aí eu queria fazer uma transição um pouco aqui, saindo aí um pouquinho das crianças, entrando nos jovens. Como é que você enxerga, para onde é que a gente está caminhando em termos de lifelong learning, com uma educação profissional de jovens, de adultos, e como é que isso se impacta, né? Tem impacto no mercado de trabalho? Como é que você está vendo isso com o desenvolvimento tecnológico e até mesmo com o que a Alura se propõe, né? Bem, primeiro, eu acho que tem bastante opinião aqui minha, às vezes divergente dos diretores, e educadores e educadoras, tá bem? Faz parte, pode trazer aqui para a gente. As pessoas me puxam muito, falando, poxa, agora a gente vai ter programação nas escolas, a gente vai formar os profissionais, né?
e todo mundo vai aprender a programar. Eu tenho horror a essa frase de que todo mundo tem que aprender a programar. Eu acho isso um absurdo, sei lá. Acabou virando que todo mundo tem que aprender a programar. Imagina todo advogado falando que todo mundo tem que aprender direito na escola. É o fim do mundo, né? E também esse mecanismo profissionalizante, não é? A gente fica com essa tendência de cada vez mais trazer o profissionalizante. Tem gente que vai nas escolas colocar a criança, vocês sabem disso, né, de 4, 5 anos, e pergunta, e como é aqui o preparo para o vestibular? Aí eu falo, mas quantos anos tem sua criança? Tem 4 anos. Eu não consigo nem entender a pergunta da pessoa. Eu acho que tem momentos e mecanismos, né? Então, essa parte profissionalizante, a gente deixa mais para a faculdade, para o tecnólogo, etc. Essa parte do K-12, que tem ganhado agora aqui no Brasil esse espaço, lá fora já tem bastante, que a BNCC agora, a partir de 2025, né, ou alguma coisa assim, tem o pensamento computacional dentro de todas as escolas privadas, públicas, etc., eu acho que foi feito de uma forma muito interessante. Eu acho que tem coisas muito avançadas lá, mas enfim, é a opinião, mas foi feito com isso de que colocaram de ensinar a criança a organizar pensamento e saber elencar as coisas e saber falar primeiro isso, depois aquilo, e se eu preciso repetir uma ordem ou colocar uma tarefa, é assim que eu descrevo. É assim que eu deixo, né, um pensamento estruturado, talvez seja uma palavra. Porque a gente fala pensamento computacional, as pessoas que não conhecem tanto vão achar que é puramente programação. Não é isso. Ou não precisa ser isso. É a lógica, às vezes, que está por trás só você, daquilo. Está mais próximo de método científico do que de programação. Não é? Então, acho que isso tem um espaço grande e isso vai ajudar todas as profissões. É assim como a matemática vai te ajudar em uma profissão de humanas, né? Não é que a gente quer que no 3º ano as pessoas saiam no ensino médio virando programadoras. Enfim, assim como a gente coloca o inglês, que não é para as pessoas virarem intérpretes e nem comunicadoras de inglês ou talk show em inglês. Não é isso. Não é? O mecanismo é outro, a educação é outra. E aí nessa parte profissionalizante, aí entra mais já esse do tecnólogo, da faculdade ou dos cursos não regulados, aí entra nesse espaço que realmente tem muito grande. Esse ano sofreu bastante aí layoff, mercado, teve um trend assim, né? Agora a gente vê alguns sinais, mas esse espaço é muito grande, seja para faculdade, seja para não regulado, seja para técnico, tecnólogo, e é óbvio que uma parcela dessas pessoas que estão enfrentando o pensamento computacional e vendo um pouco de programação na escola, vão pegar aptidão, vão ganhar o interesse, vão se apaixonar pelo conteúdo e vão falar, minha área é para cá, é aqui que eu me identifico. Não é? Tem pessoas que vão fazer pensamento computacional, a mesma pessoa na mesma escola, e vão ganhar o ódio por aquele conteúdo, que também é algo que acontece, não é? E faz parte do nosso desenvolvimento. Então, era melhor que não fosse tão grande assim, acho que eu exagerei na palavra, mas isso também acontece, né? Eu não quero que todo mundo vire programador, seja apaixonado por tecnologia ou que fique na tela. Não quero, não tá bem? Eu tenho até opiniões sobre inglês, sobre outras coisas que eu acho que é ótimo, mas tem gente que não vai pegar tanto e está tudo bem, né? Então, eu tenho uma visão até mais conservadora em relação a isso. Acho que precisa de bastante conteúdo, acho que precisa bastante de prova, acho que bastante das coisas que a gente criou né, nos últimos 10 anos, teve uma demonização de algumas dessas partes, e hoje a gente percebeu que não, tem uma parte que é estruturante, que faz parte, e precisa o professor fazer uma aula expositiva de vez em quando, não é? Ele precisa desses espaços. Então, é assim que eu vejo bastante a tecnologia entrando, mais no profissionalizante, mais ali no final, não no começo também. É muito bacana essa sua visão, Paulo. Inclusive, até complementando, quando a gente fala de educação básica, pelo menos na BADES, pessoal, esse pensamento que o Paulo fala, ele é muito verdadeiro. O principal, às vezes, objetivo de colocar uma programação, a exposição da criança, não é necessariamente virar uma profissão, programação. Tem muita coisa que está embarcada ali, que é saber como é que as coisas funcionam. O que é que está por trás aqui dos aplicativos que estão no meu celular, por exemplo. Mas tem uma coisa que é muito genuína quando a gente fala de criança, que é criação. Às vezes, a programação em si é um detalhe, mas quando você começa a criar, utilizando isso no jogo de Roblox, de Minecraft, isso ganha um propósito para a criança. Perfeito. E aí eu acho que conecta muito com o que vocês falaram. Com a intenção. Da intenção. Inclusive, teve um painel aqui mais cedo que falou muito disso, da intencionalidade. Você criar o ambiente para ter uma intencionalidade ali pedagógica, de aprendizado, que você está envolvendo ali a criança.
Então, a programação também, até desmistificando, é muito disso. Como é que eu ajudo essa criança também a ser mais criativa, utilizando essa ferramenta, criando, às vezes, jogos, ou criando, às vezes, pequenos aplicativos para solucionar alguma coisa do dia a dia dela, né? Então, muito interessante esse ponto que você trouxe aí também, viu, Paulo? Pessoal, a gente vai entrar aqui na segunda rodada de perguntas, e eu já tinha anunciado que a gente ia dar um foco um pouquinho mais no papel dos professores, né? E aí, Sayão, queria trazer para você, né, antes de ser CEO aí do AMAIS, você teve a oportunidade de atuar tanto com educação pública, startups, operações de escolas. Você chegou aí para os Estados Unidos fazer uma especialização em formação de professores lá em Stanford, né? E aí a pergunta que eu tenho para você é, em tempos de tecnologia e inteligência artificial, que a gente estava falando aqui, como é que você enxerga o papel do professor nesse processo educacional, né? Na sua visão, a gente ainda precisa caminhar muito nessa formação, adaptação do educador, no papel dele dentro de sala de aula? Pergunta fácil, pergunta fácil. Pergunta fácil. Resposta sincera, honesta é não sei. Não, mas a resposta verdadeira é professor vai continuar sendo fundamental, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Mas eu começo com a provocação do não sei, porque a gente tem o privilégio, nesse exato momento, nós todos, de estarmos numa revolução que a gente não sabe, a gente só sabe como é que está começando, a gente não sabe para onde que a gente vai. Que é o tal do ChatGPT, inteligência artificial, inteligência generativa e tal. Como é que isso vai impactar a educação? Já está impactando, né? A questão de plágio, a questão de autoria, né? O ChatGPT já consegue diagnosticar alguma parte, né, do que um médico diagnosticaria, já consegue comentar parte de um contrato, parte como um advogado faria. Então, nesse sentido, eu acho que a resposta agora mais longa, né, depois da mais curta e mais polêmica, o papel do professor vai evoluir muito agora. Eu acho que para melhor, mas assim, ainda existe muita incerteza. Eu acho que o papel do professor vai evoluir no sentido de que tecnologia, e principalmente inteligência artificial, generativa, ChatGPT, podem servir como instrumentos, né, para ajudar a diagnosticar, né, então, organizar dados dos alunos do ensino-aprendizagem, traduzir esses dados até em alguns diagnósticos. A tecnologia pode ajudar a personalizar a partir desse diagnóstico, né, aquela história que a gente ouve há muitos anos, educação adaptativa, ensino adaptativo e tal, nunca existiu muito de verdade. Agora, talvez, comece um pedacinho disso, eu acho que agora, com essa nova evolução de inteligência artificial generativa, talvez seja uma possibilidade. Então, adaptar conteúdos diferentes e rotas e trilhas diferentes a diferentes proficiências, a diferentes gostos ou a diferentes maneiras de aprender. Eu aprendo melhor com podcast, sou mais visual, eu sou mais leitor, né? Eu sou mais de projeto e de trabalhar com metodologias ativas e pesquisar. Então, tudo isso é uma ferramenta assim quase que sem limites para o professor, né, para complementar o processo de ensino-aprendizagem. Agora, ninguém vai me convencer que esse app aqui, que até conversa já comigo agora, não sei quem está acompanhando o ChatGPT, agora ele já está conversando. Aquele filme, estou abrindo um parênteses aqui e já volto, gente. Aquele filme do Joaquim Fênix, o Ela. Her, exatamente. Que ele conversava, não sei o que, qual é a previsão do tempo para amanhã, baseado no histórico dos últimos 24 anos. Aí talvez você vai ter uma resposta para isso, né? E aí ela pode falar, então você pode vir de vermelho amanhã e tal. E aí você tem um amigo no bolso, é uma loucura isso. Então, ninguém vai me convencer que essa nova tecnologia vai substituir tudo que o professor faz, a mágica que o educador faz, que é, né, conhecer um pouquinho do que eu falei lá no começo, né, conhecer o aluno, né, os seus
né, nuances, o dia que está bem, o dia que não está tão bem, trocar, né, trocar exemplos, experiência, encantar, contar histórias, né, contar, isso nada de... O Cohen falou de criatividade, né, na Inspired. Criar, né, criar coisas novas, né, artes, né, música, empreender ali o topo do Bloom, né, de criar mesmo. Nada disso, né, então a troca, o convívio, as experiências, os exemplos, né, a diversidade o repertório, diferentes tipos de maneiras de ensinar, pode ser expositivo no momento, pode ser com jogos educativos no outro, pode ser saindo à rua e fazendo um estudo do meio, pode ser projetos, pesquisa, debate, tudo isso, esse papel de mediador que a gente sempre falou há anos também do professor, eu acho que agora ele começa a entrar com mais força, de modo que, né, em resumo agora, a parte de organizar, a parte mais instrumental, talvez a tecnologia possa ajudar muito o professor, trazer parte dos conhecimentos factuais, né? Quem descobriu o Brasil, quais são os afluentes da margem esquerda e direita do Rio Amazonas, não sei o que, tudo isso. Mas agora, debater, aprofundar, instigar, provocar, criar, professor. Então, eu acho que é um momento arrepiante, assim, porque a gente não sabe para onde que vai, mas tem muito potencial e eu quero viver aí os próximos 60 anos em educação para acompanhar essa nova história que vem por aí. Mas, assim, muito desafio também. Bacana, Sayão. O Sayão, ele trouxe um aspecto muito forte aí do impacto de tecnologia, né, gente, nesse ensino, na formação dos alunos. Mas na tua fala anterior, Cohen, você tinha trazido um pouco do aspecto mais global dessa formação, que perpassa não só por tecnologia, mas vivência de mundo, outras culturas. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao papel do professor, como é que você enxerga esse papel para a formação global do aluno e como é que o Inspired, ou até mesmo na concepção das escolas, vocês levam essa realidade para o professor para que ele possa levar isso para o contexto dos seus alunos no dia a dia. Como é que esse aspecto global é trazido para dentro de sala de aula? Tá. A gente no Inspire tenta fazer isso de algumas formas. Eu acho que uma é conectar alunos diretamente. Os próprios programas que eu falei de intercâmbio, de summer, mas também, obviamente, nem todo mundo vai querer viajar e a gente tenta estimular competições remotas entre crianças de diferentes escolas, para você ter troca com crianças de outras escolas, para você ter uma experiência mais global. E a gente faz isso com professores também, porque uma coisa curiosa, a minha carreira, até gostei que o Paulo se apresentou como professor também, sou professor, fui professor de matemática por vários anos, sou apaixonado por matemática, e um desafio que eu sempre vi como educador, criando a Escola Eleva, mas antes, é que você tem muito material muito bom para desenvolvimento de professor, quando você tem escala. O que você tem escala em desenvolvimento de professor? Quando você está falando de organização da turma e disciplina, tem escala. Quando você está falando de metodologia ativa, tem escala. Quando você está falando de Fundamental 1, tem escala, porque o mesmo professor olha para tudo. Quando você começa a olhar para professores mais velhos, das crianças que são mais velhas, tipo professor de matemática de 8º ano, você perde totalmente a escala, porque você tem muito poucos professores de matemática de 8º ano. Então, fica muito difícil para uma escola, por exemplo, desenvolver aqueles professores, porque uma escola típica de 1000 alunos vai ter, no máximo, 3 desses, provavelmente 2. Mesmo numa rede, é difícil. E uma coisa que foi muito boa no Inspired é que, como são 85 mil alunos, e que também é verdade, né, no mundo do Alexandre e de outros, você passa a ter muitos professores desse grupo. Então, você consegue ter investimentos em treinamento de uma coisa que foi muito útil quando eu comecei a dar aula. Pô, como que você dá aula de matemática para alunos do 1º ano? Não é metodologia de como se organiza a aula, que metodologia você usa. Isso tudo é legal. Mas como que você vai ensinar geometria? Quais são as melhores formas de fazer isso? A China, por exemplo, tem materiais fantásticos. Singapura tem um método de Singapura para você ensinar matemática. 1º ano, 2º ano, 3º. Só ideia muito maneira de quem pensou muito sobre isso e focado naquela matéria. Isso eu não via muito no meu mundo anterior, e com o Inspired ficou muito legal, porque você consegue fazer grupos de professores de diferentes lugares do mundo,
com experiências diferentes, que podem fazer grupos de estudos ou podem contratar treinamentos específicos daquela coisa, tipo, como que eu vou, vamos fazer projeto. Projeto é muito legal. Quando você vai olhar um banco de projetos de trigonometria em matemática, 99% são péssimos, muito ruins mesmo. Você olha e fala assim, cara, isso aqui ou não é trigonometria, uma forçação de barra gigantesca, ou não é projeto. E aí não adianta. Agora, se você tem um grupo de 20 educadores disso, e você tem uma cultura em que você pode falar, pô, esse projeto não é legal, esse projeto não é isso, não é isso. Pô, esse é legal, apresenta para os outros, isso é um valor muito grande de como que você usa uma rede global para treinar, para desenvolver professor. Então, isso para mim foi uma vantagem muito grande da gente no Inspired, que vai além do óbvio, que é expor as crianças a diferentes culturas e mundos. Ou seja, expor os próprios professores a culturas diferentes. Né? A experiência na prática dele que consegue transmitir para as crianças também. Bacana, Coen. Ô, Paulo, ainda na linha do papel do professor, né? Nessa evolução aí da educação. Né? Na Alura, pelo menos eu percebo, eu já fiz alguns cursos, tem colegas que fizeram cursos também ali na Alura, a gente percebe que tem muitos dos professores para upskilling, que são professores que na realidade são profissionais de mercado, que ministram os cursos, né? Existe uma intencionalidade quando vocês colocam profissionais de mercado, vocês acreditam que isso ajuda a engajar o jovem ou o jovem profissional que está no mercado e está buscando um upskilling ali para a sua carreira? Essa educação profissional tem esse problema, tem gente que tem preconceito e fala, eu tenho só que aprender com quem já faz, né? Exatamente. E, na verdade, isso não é bem assim, né? Isso é uma simplificação do problema. A gente traz profissional do mercado para ensinar algumas coisas, porque é difícil os nossos professores, a gente tem professor full-time, então, para quem está em ensino profissionalizante, sabe desse problema, né? Você tem professor full-time, você tem professor que está de fora do mercado que traz. Especialmente do conteúdo médio para avançado, você precisa trazer gente de fora, porque tem alguma coisa mais nova, alguma coisa mais difícil, alguma coisa que precisa estar conectado, um pouco conectado com o mercado. Mas eu não gosto muito daquela coisa, aprenda aqui o que a faculdade não te ensina, porque aqui temos profissionais do mercado. Acho que esse é um marketing, de novo, é um call to action básico para tentar vender alguma coisa que, legal, mas não é isso que é o grande diferencial. Então, é por uma questão interna de gestão de professores e professoras que é difícil de você fechar todos os gaps. Eu queria só colocar também o próprio papel da tecnologia no ensino aqui, que é a pergunta que você colocou lá também para o Sayon, e acho que todo educador aqui fica com aquele medo de, então o ChatGPT, né, agora os alunos vão usar e acabou a minha profissão. A gente já passou por isso várias vezes, né? A gente passou a internet, a gente passou o Wikipedia, a gente passou o smartphone e agora tem ChatGPT. Eu vou ser aqui, né, porque visionário quando erra ninguém lembra, o ChatGPT não vai mudar nada, esses mecanismos. Vai ajudar, um degrau a mais como todos os outros que a gente colocou. Ele não vai fazer todo mundo aprender mais rápido, tá? Ele pode ensinar algumas coisas que estão buscando, até, né? Ensinar algumas coisas que a gente está buscando de uma maneira mais fácil. Mas para aprender, é como meu irmão fala, né? Ensino, assim como a biblioteca, o hospital, a prisão, são as grandes instituições humanas. Elas não a universidade, elas são iguais há 1000 anos. Há 1000 anos a gente faz coisas muito parecidas. É uma evolução incremental e lenta. A gente achar que agora a gente está na vertente que vai fazer assim, o único passo que é Matrix, né? O meu irmão fala muito disso. A gente está na evolução da educação, especialmente em aprendizado, no ensino, não no aprendizado. Para o aprendizado ser revolucionado, a gente precisa enfiar aqui o USB na cabeça e fazer o download. Aí sim eu concordo. Opa, aí teve a revolução. Enquanto isso, a gente precisa sentar na cadeira e fazer um projeto e colocar em prática. A faculdade de medicina vai continuar demorando 6 anos, com o ChatGPT ou sem. Ou com o Wikipedia ou sem. Inclusive, com o Wikipedia, com o ChatGPT, com a internet, as nossas formações vão piorando ao longo do tempo. Então, muito cuidado com essa ideia de que tudo vai melhorar, inclusive o professor vai sumir. Se o professor sumiu, é aí que a gente ferrou de vez, né? Então, eu acredito que é um passo de evolução, que a gente tem aí um monte de coisa para aproveitar. Achar que o professor e a professora está sob ameaça, como o senhor colocou, eu acho que a medicina e o direito está muito mais sobre ameaça do que professor e ensino. Ameaça, eu quero dizer, tem um monte de problema. É que tem o corporativismo que vai segurar, mas
tem um espaço amplo aí no direito e na medicina que a gente pode melhorar muito. Vai depender da boa vontade de órgãos, entidades, pessoas, sociedade. Então, o ensino, o professor, vai ser cada vez mais necessário para filtrar, para indicar, para incentivar, para apaixonar e etc. É o papel vital. É professor, é programação, é enfermeiro, que são as que o ChatGPT não vai atacar essas coisas. Ele vai auxiliar, ele vai dar espaço para essas coisas que envolvem pessoas, que envolvem comunicação. Agora, para você dar a síntese, estou com 38,8 graus, febre de tanto, dor no joelho e não sei o quê, o ChatGPT vai ser melhor que 99% dos médicos, porque é detecção de padrão, é isso que ele faz, né? Não é ensinar, é isso que ele faz. Modelo de predição, né? É um modelo de predição, é exatamente isso que ele é bom, né? Não é em ensinar, é exatamente esse outro que ele é bom. Perfeito, Paulo. Pessoal, a gente fechou aqui a segunda rodada de perguntas, e a gente vai entrar aqui na nossa terceira rodada, num formato um pouquinho diferente. Eu vou apresentar aqui uma pergunta geral e gostaria de pedir que cada um de vocês, para o fechamento, desse uma visão de vocês a respeito dessa pergunta, tá bem? A pergunta que queria trazer para vocês é o seguinte. Queria perguntar para vocês, na visão de vocês, quais os elementos mais importantes que pais, escolas e gestores educacionais, que basicamente aqui todos nós aqui estamos representados em algum desses três grupos, né, deveriam estar atentos para garantir que as crianças e jovens de hoje tenham uma perspectiva mais ampla, globalizada e contextualizada com os avanços sociais e tecnológicos da humanidade para o futuro. Pergunta meio bonita, aqui também enfeitada, mas basicamente quais implicações que vocês veem do ensino que a gente está tendo hoje, das mudanças que a gente está tendo hoje para a formação do cidadão, seja ele, o jovem que já está mais próximo ali da interação com o mercado de trabalho, ou a criança que a gente nem sabe ainda no que é que vai atuar no futuro. Saião, se você quiser começar, 3 minutinhos aí, 4 minutinhos, para a gente fechar essa terceira rodada. Eu acho que alguém falou aqui sobre filtrar, né, a capacidade dos alunos filtrarem. Eu acho que um dos grandes desafios hoje, a gente é inundado por informações, por estímulos, né? Acho que teve um outro painel falando do impacto do uso excessivo de tecnologia na aprendizagem das escolas, né, na aprendizagem dos alunos. Um dos desafios é a escola e os pais, as famílias e os alunos conseguirem filtrar, né, e conseguir reduzir estímulos, reduzir ruído e focar no importante. Então, e aí o importante para cada aluno, para cada família, vai ter o seu conjunto de prioridades e de importâncias próprias. Aí isso conecta muito com uma das principais diretrizes, né, do novo ensino médio, BNCC, Projeto de Vida. Eu acho que é uma coisa que tem um nome bonito, mas, né, que todos já fazíamos, ou de alguma forma, de forma mais individualmente, mas que as escolas agora instrumentalizam mais, que é aquele caminho básico, assim, conhecer, a gente se conhecer, saber quais são nossas forças, quais são nossas lacunas, aumentar repertório, saber quais são as possibilidades, né? Você falou um pouco para o futuro, de carreira, aquelas que a gente nem sabe que vão ser criadas, as que já existem hoje, mirar ali os objetivos e através desse plano, com a ajuda, com o suporte do professor, da escola, dos coordenadores, né, dos educadores, trilhar esse caminho, né, com as suas curvas, suas voltas e tudo mais. Os pais, acho que as famílias, né, devem ter uma preocupação, sim. Eu sou, apesar de vir de tecnologia, eu advoco contra a tecnologia no sentido de uso excessivo de telas e de tecnologia, e quanto que um chat GPT, né, voltando ao assunto, em excesso pode capar, né, o potencial do aluno, né, diminuir a potencialidade do aluno se a resposta já vem toda pronta. Então, acho que existe uma preocupação em limitar e reduzir o uso de tecnologia.
E como a gente já falou aqui, os professores vão continuar sendo os grandes maestros, né? A grande mágica vai acontecer na sala de aula, com o convívio com os alunos, né? Diferentes tipos de metodologias, expositivo quando precisar, projeto quando fizer sentido aprofundar e o aluno ser mais protagonista. Eu acho que não muda muito, agora em consonância aqui com o Paulo, também não muda muito, apesar de toda essa inovação, de todas as grandes diretrizes e movimentos, acho que as preocupações de hoje não são tão diferentes das de 5 ou 10 anos atrás, com exceção do excesso de tecnologia e o quanto que isso pode tolher um pouco o potencial dos estudantes, né, se usado em excesso. Obrigado, Sayão. Cohen? Eu vou tentar trazer 2 elementos muito específicos que estão na minha cabeça há um tempo já. Um, eu acho que é como é que você lida com pesquisa. Acho que hoje as crianças e os adultos também têm muita ferramenta para pesquisar informação, para ir atrás de dado. Eu acho que a gente tem que se perguntar como que a gente faz isso. Se a gente recebe a notícia que um foguete caiu no hospital, como que a gente decide que versão que a gente acha mais razoável e que elementos que a gente usa para isso? Será que a gente já vai acreditar dependendo da pessoa que está falando, independentemente dos argumentos? E se for isso, acho que vale pensar, será que a gente tem pensamento crítico de verdade ou não? Porque pensamento crítico é uma expressão que ficou muito na moda do tipo, no fundo, muita gente que fala, vou desenvolver pensamento crítico, está falando, você vai pensar igual a mim, senão não é crítico. Pensamento crítico, para mim, que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos, nos nossos alunos, é você questionar as suas próprias convicções, as suas próprias teses, o que está chegando a você, pensar o que é crível, o que não é e por quê. Qual é a diferença entre fato e opinião? E entender que isso, no fundo, é um espectro. E as coisas são menos fato ou opinião 100%. E você conseguir julgar essas coisas e, principalmente, ter a capacidade de mudar de opinião quando chega a evidência nova, acho que isso é uma coisa muito importante para desenvolver nas crianças hoje em dia. Isso é uma mudança em relação ao que era antes. A outra parte que eu acho muito importante, o Alexandre falou muito de tela, e acho que essa é uma discussão importante para se ter, mas dentro de tecnologia tem uma coisa que é muito evidência, que não tem dúvida, que é o impacto de rede social em crianças a partir dos 12 anos, especialmente menina. Você nota, tem vários estudos sobre isso, tem um livro muito legal chamado Generations, que fala como que as gerações mudaram ao longo do tempo, e esse é um gráfico que chamou muito a minha atenção. A partir do momento que mídia social, rede social, começou a ficar mais onipresente ali em 2012, 2013, o número de crianças usando rede social e o número de casos de depressão em crianças, tanto você medir sintomas mais leves, quanto você medir suicídio, eles sobem exatamente da mesma maneira. Assim, é uma correlação tão grande, e é difícil não acreditar que seja causalidade. E principalmente, é isso, com certeza é isso. E principalmente em menina. E assim, eu já via isso nas escolas, mas eu ainda não tinha uma base mais do que anedótica. E quando eu vi esse estudo pela primeira vez, eu falei, cara, isso é muito, muito importante. Não é só tela é importante, mas o uso de rede social, a partir dos 12, 13 anos, isso amplifica enormemente um monte de coisa que a gente viveu quando era pequeno. O bullying, ele tem uma escala muito maior, uma perenidade muito maior, ele é mais anônimo, você consegue fazer sem ninguém saber que você fez, ele dói mais e por mais tempo. Então, a gente toma muito cuidado com quanto que as nossas crianças, sejam elas alunos e alunas, ou filhos e filhas, estão entrando em rede social. Quanto mais a gente puder adiar isso, e tem que ser uma coisa em conjunto, porque se todas as crianças estiverem entrando, menos seu filho ou menos um aluno específico, ele ou ela acaba ficando de fora da comunidade também. Mas isso é uma discussão muito, muito importante, atrasar a entrada em rede social, porque é um vício chato para a gente, mas para a criança é um impacto muito, muito, muito forte. Então, esse, para mim, é o elemento que está mais na minha cabeça hoje em dia, em educação e tecnologia. Obrigado, Cohen. Paulo, suas considerações? É uma pergunta muito ampla. Eu vou pegar o gancho do Cohen, que tem um exemplo meu, né? Eu queria perguntar para cada um de vocês, quem que é o professor, a professora que vocês lembram com muito carinho e que vocês falam, poxa, podia ter mandado uma mensagem para essa pessoa dia 15 de outubro, nesse domingo, né? E que você já não vê há 10, 20, 30 anos, você nem tem um contato. Essa pessoa não é necessariamente o mais inteligente, o que dá a melhor aula ou da matéria que você prefere. É aquela pessoa que te inspirou e te deixou interesse e falou, olha, lê isso aqui também, Paulo, vê isso aqui, né?
e que te dá essa capacidade. Então, acho que a gente ter essa inspiração das pessoas é o nosso papel fundamental como educador, né? Essa inspiração e deixar as pessoas apaixonadas. E puxando direto o gancho do Coen, eu lembro de uma professora, eu tinha uns 14 anos, eu cheguei em casa e falei, pai, professora de biologia falou uma coisa muito importante para mim. Ela estava falando mais inspiracional para toda a classe, ela falou, olha, que a gente precisa mudar até os 15, 16 anos, mudar a nossa visão, quem a gente é, porque depois dos 16 anos, é quase impossível a gente mudar como pessoa, né, na sociedade, a gente precisa ser uma pessoa melhor e pensar bem agora, porque depois é quase impossível. Então, eu quero mudar agora, falei isso para o meu pai. Eu falei, o que você acha? Meu pai, que hoje ele tem 80 anos, né, ele falou assim, bem, se eu pensasse assim, eu já estaria morto, ele falou, né. Então, essa capacidade da gente colocar esse espírito crítico, da gente olhar e poder estar aberto para outra opinião, para não criar esse negócio que a rede social criou, que ou é um ou é outro, se você não é nenhum, você é um isentão, que é um absurdo sem tamanho nenhum, eu preciso ser rotulado, não é? Agradeço o Coen que percebeu que eu me coloquei como professor aqui, né? As pessoas me rotulam, eu criei uma empresa de 1000 pessoas do zero, Paulo Silveira, um empreendedor, odeio isso. Eu sou um professor, eu gosto do que eu faço, do que eu ensino, do que eu dou aula, porque eu tenho essa capacidade de absorver e de transmitir, e de mudar a minha opinião. Então isso, como professor, que a gente precisa criar. E não criar um monte de programador, ou criar um monte de pessoa que pensa igual a mim, um monte de pessoa que tem o mesmo interesse que eu tenho. Que triste fim, né? Que triste fim se todo mundo for igual a mim. Então, acho que esse é o principal ponto que eu vejo como educador, que eu posso inspirar as pessoas a ter seu próprio interesse e serem diferentes de mim. E dói, né? E dói, porque às vezes a pessoa te aponta e fala, não, eu discordo, e até você assumir e ver a posição e ter essa empatia ou alteridade, né? Palavra da moda, demora, é doído, mas é sobre isso, tá bem? Obrigado, Paulo. Pessoal, a gente está chegando aqui no momento mais final aqui do nosso painel. Eu queria só chamar aqui para ajudar a gente nesse momento final a Ana Fugina, para ajudar a gente aqui com a mensagem, diretora da Epson, por favor. Salva de palmas aqui para ela. Gente, está esquisito aqui, né? Tudo bem? É momento patrocínio, prometo que eu não tomo nem 5 minutos de vocês, mas eu não posso perder a oportunidade de dividir com vocês o assunto de tecnologia, né? Afinal, eu sou Ana, trabalho na Epson, e a gente tem equipamentos desenvolvidos e pensados exclusivamente para a educação e que atende a todos esses pontos de engajamento, interação, né? A interatividade, salas com projeção 100% imersivas, não sei se vocês conhecem, mas tem tanto recurso para a educação que fica aqui um convite para que vocês visitem o nosso espaço. O projetor interativo está ali, né, projetando, funcionando, é só mexer. Qualquer criança brinca com esse projetor, né? Eu acho que ele acaba sendo um veículo para tudo que a gente está falando aqui. E a gente traz para cá um programa que a Epson gosta de dizer que democratiza esse acesso, né? Então, as escolas privadas de 100 escolas, a gente tem mais acesso à tecnologia do que outras. A gente traz um programa de locação de projetores, né? É uma forma de democratizar o veículo, né, que é o projetor, para todas as escolas. Então, é um pacote que você compra, é um serviço que você paga por mês, e você tem acesso a tudo, ao equipamento, seja ele qual for, né, seja o interativo ou qualquer outro projetor. Você paga, a garantia já vem junto, a manutenção vem junto, a reposição de peças, o treinamento para os professores que vão usar esses equipamentos em sala de aula. Então, acho que não perder a oportunidade de trazer os veículos que viabilizam tudo que a gente está falando aqui. E que não sou professora, mas sou super impactada como mãe, né, para entender e compreender que tem algumas coisas que têm um valor aí, que é deixar a criança criar, deixar a criança interagir, deixar a criança trabalhar junto em sala de aula. E eu acho que tem aí um projeto interessante da Epson para trazer para vocês. Tá bom? Obrigada. Muito bacana, Ana. E com tecnologia, né, e professores engajados, treinados, a gente consegue promover essa educação aí de qualidade para os alunos. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso painel. Queria mais uma vez agradecer aqui a presença do Saião, do Coen, do Paulo, salva de palmas novamente.
E amanhã a gente continua com a nossa programação aqui no evento Educa Week. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço, boa noite.